no jardim do Getsemane, onde a azeitona é esmagada e transformada em azeite, o Messias se ajoelha para orar. Sua alma está oprimida, seu rosto no chão. O peso de sua angústia pressionando sua alma, seus acusadores e o seu destino estavam diante dele. Preso sem causa, traído com um beijo, condenado sem culpa, negado por aqueles que amava. O Filho de Deus foi ferido por nossas transgressões, traspassado por nossa rebelião, esmagado por nossas iniquidades, como a azeitona esmagada no lagar de azeite do Getsemane. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Pendurado na cruz entre dois ladrões como um criminoso, abandonado pelo Pai, zombado e desprezado, Jesus foi crucificado pelos pecados de todos. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido. Foi derrotada, o pecado foi destruído, Jesus venceu, pelas suas pisaduras somos curados, de suas feridas fluem rios de águas vivas que conduzem à eternidade, como óleo ungido derramado por todos os que creem. Agora não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Toda culpa é perdoada, toda vergonha é desprezada, pois a palavra do Senhor permanece para sempre e o poder do Cristo ressurreto, nosso Salvador, venceu a sepultura. Aleluia.
Certamente a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Porque ainda procura entre os mortos aquele que vive, que venceu a morte e vivo está. Feche os seus olhos, se coloque diante do Senhor. Pai, toda honra, toda glória sejam dadas a Ti. Senhor, muito obrigado porque o Senhor nos enviou o Seu melhor, Jesus Cristo. Jesus, o Senhor está vivo e o Senhor se move nesse tempo, nessa geração, por intermédio de nós. Usa-nos, que tudo que façamos nesse tempo, nesses dias, nessa geração, possa glorificar e exaltar o Teu nome. Que a mensagem da cruz, Senhor, possa ser levada aos quatro cantos dessa terra. Usa-nos, Senhor, para cumprir o Teu ID nesse tempo, nesses dias, nessa geração. Conduza-nos, Espírito Santo, em tudo que vamos fazer nessa manhã, nessa noite. E tudo que façamos aqui, glorifique, exalte o Teu nome. Amém. Nos abraçando, quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem
Aleluia, glórias ao Senhor. A palavra de Deus nos diz em Malaquias 3,18: então verás novamente a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve e aquele que não serve ao Senhor. Aquele que serve ao Senhor é aquele que se oferece a Ele em sacrifício. Aquele que serve ao Senhor é aquele que obedece, é aquele que o honra. E dentro do contexto desse texto também é aquele que oferta, mas não oferta de qualquer maneira, mas oferta em obediência, em submissão à vontade, ao desígnio do Senhor. Nós nesse tempo não paramos, continuamos uma igreja viva. E essa igreja viva, ela se move por intermédio da sua vida, porque você é a igreja do Senhor. Nós estamos com toda uma estrutura que permanece ativa. Todo o nosso staff está de prontidão, trabalhando, buscando levar a palavra de Deus nesse tempo, nesses dias, nessa geração, alcançar o teu coração e o coração de tantas outras pessoas que estão conectadas conosco. Você pode fazer parte de tudo isso, por intermédio do seu dízimo, da sua oferta. As nossas contas vão estar disponibilizadas aí para você, por intermédio de um QR Code do nosso Pix, e você vai poder então fazer a sua transferência, que não é apenas uma transferência, mas é a sua oferta, é a sua adoração ao Senhor. Eu queria agora orar por você. Eu vou entregar a sua vida diante do Senhor, para que o Senhor te abençoe, para que o Senhor te prospere, para que o Senhor te faça prevalecer nesse tempo, e para que você continue com o coração voltado para a obra do Senhor. Contribua, e que Deus te abençoe. Feche seus olhos. Pai, toda honra, toda glória sejam dadas a Ti, Deus. Te louvamos agora, Senhor, por todas as ofertas, dízimos que estão sendo entregues, transferidos, Senhor, e Tu possas abençoar cada vida, Pai, que se dispõe a cumprir o Teu ID nesse tempo, que tem sido fiel nos dízimos e nas ofertas, que o Senhor possa ser com cada uma dessas pessoas, Senhor, e que tudo aquilo que está sendo ofertado, Senhor, possa ser usado para a honra e para a glória do Teu nome, para que o Teu nome seja conhecido nesse tempo, Senhor, para que a Tua igreja continue, Senhor, avançando, para que possamos fazer diferença, Senhor, nesse tempo, nesses dias. Nós cremos, Senhor, que estamos cumprindo, Senhor, aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Usa-nos, em nome de Jesus, amém. Que você possa agora entregar a sua oferta, o seu dízimo. Eras a palavra, com Deus o Altíssimo, o mistério de Tua glória, Cristo em Ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. O céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos resgatar.
Aleluia. O nome de Jesus é poderoso. Há poder no nome de Jesus. E nós estamos aqui porque confiamos neste nome. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E nós celebramos neste dia a Páscoa de Jesus. Celebramos neste dia a nossa redenção. Celebramos neste dia a ressurreição do nosso Salvador. Ele não está preso ao madeiro, ele não está preso ao passado. A sua história não ficou presa a um contexto, a uma realidade. Nós podemos celebrar nesta noite o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, relembrando que ele venceu a morte e vivo está. Ele reina para todo sempre e deve ser por nós exaltado, engrandecido e reverenciado. Adore-o, declarando que ele é o Senhor da sua vida, ele é o Senhor da sua história, da sua casa, da sua família, e ele é digno de ser adorado e exaltado. Por isso, engrandeça esse nome, o nome que é sobre todo nome, Jesus Cristo, o Senhor. Aleluia, aleluia. Adore o nome de Jesus. Oh Jesus, obrigado Senhor. Obrigado Pai pela tua fidelidade para conosco. Obrigado porque podemos cantar que Jesus é o Todo-Poderoso, que Ele reina e vive para todos sempre, que não há outro Senhor além de Ti. Tu estás sentado no alto e sublime trono de glória, de poder e majestade. Os anjos declaram que Tu és santo, 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 santo eternamente. Os céus proclamam a Tua glória. O universo e o firmamento é a prova do Teu poder, da Tua grandeza e da Tua majestade. E nesta noite o nosso coração se derrama na Tua presença. Nós nos prostramos diante da Tua face e reconhecemos que não há outro Deus que não o Senhor. Por isso, Pai de amor, seja exaltado e engrandecido em nossas vidas neste dia, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Vamos trazer uma palavra da parte de Deus para o seu coração, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 13. O título da mensagem desta noite é Jesus, a nossa redenção. Esse texto muito conhecido, muito peculiar e que traz uma reflexão profunda desse encontro de Jesus com discípulos. Diz assim a palavra do Senhor: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de conhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias?
Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Respondeu eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não o acharam, o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. E ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sala da glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que estava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão e deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra, porque ela é poderosa para testificar em nós a tua grandeza, a tua majestade e neste dia memorável a tua ressurreição. Obrigado, Pai, porque tu nos acompanha, tu estás conosco na estrada da vida. No caminho de Emaús tu se revelas, no caminho da nossa vida tu se faz presente. Ó Deus, que nesta noite nós possamos compreender, Pai, a majestade do teu poder e a revelação e o cumprimento da tua palavra. Fala ao coração do teu povo, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, o texto que lemos nos mostra que para conhecermos ao Senhor, nós precisamos nos dispor a caminhar com Ele. E nesta caminhada nós precisamos ter um ouvido atento à sua voz, atento às suas palavras, atento às suas instruções. Precisamos nos deixar ser cativados por Ele. Precisamos nos dispor a nos assentar na mesa e a compartilhar o pão com o Senhor, a repartir o pão com Jesus. Esta foi a experiência vivida por esses homens. E essa precisa também ser a nossa experiência com o Senhor. Não uma experiência de longe, não um relacionamento frio e indiferente, não uma atitude religiosa de cumprimento de regras, mas a vivência de uma experiência de um relacionamento próximo, de um relacionamento íntimo, em que possamos dialogar com o Mestre, ouvir os seus conselhos e nos deparar com a sua presença. Foi depois de conhecê-lo, e depois de conhecê-lo é necessário realizar imediatamente o caminho de volta para a nossa comunidade, para compartilhar com os outros as experiências que tivemos com o Senhor. Aquilo que nós recebemos do Pai, os conselhos que ouvimos do Mestre, não podemos reter no nosso coração, guardar na nossa alma. O nosso interesse e a nossa atitude deve ser sempre de compartilhamento, de divulgação. Nós precisamos nos dispor sempre a passar as experiências que temos com o Senhor para outras pessoas, para que outros vivam e se sintam motivados a viver o mesmo sentimento e o mesmo anseio que nós tivemos. Esse encontro, ele precisa ser transformado em uma atitude de profissão de fé. A profissão de fé
ela é declarada em nosso testemunho, com a nossa vida, com o nosso exemplo, com aquilo que nós conseguimos passar através da experiência que temos com Jesus para outras pessoas. Amados, em quantos momentos em nossas vidas o Senhor não já se revelou para nós e nós simplesmente não o identificamos, não o reconhecemos. Lamentavelmente, em muitos momentos, nós esquecemos do que Deus já tinha nos falado anteriormente, do que Ele já havia nos ensinado. E em quantas situações, mesmo conhecedores da palavra, mesmo conhecedores das promessas, mesmo convictos daquilo que Deus já falou conosco, nós ficamos displicentes e indiferentes à mão de Deus, à condução de Deus, e esquecemos de tudo. Deus já havia falado com esses homens anteriormente, mas nem mesmo os seus questionamentos, nem mesmo a presença de Jesus no caminho de Emaús os chamou a atenção. E o seu discurso, as suas palavras era de lamento, era uma palavra de sofrimento, era uma palavra de decepção. Amados, é impossível relembrarmos a Páscoa sem trazermos à nossa memória a postura de indiferença vivida pelos discípulos, mesmo diante de tantas provas de quem realmente era Jesus. O semblante daqueles homens que falavam com Cristo naquele momento era desolador, de tristeza, de decepção, de dor. Contudo, Jesus que caminhava com eles em Emaús era o Redentor. Quem estava ali na companhia daqueles homens era o vitorioso. Não era um Jesus derrotado, não era um Jesus perdedor, mas era um Jesus triunfante. E embora aquele Jesus que naquele momento celebrava o triunfo, não foi capaz de chamar a atenção daqueles homens, porque o coração deles estava fechado, eles só conseguiam enxergar a dor da crucificação, mas não conseguiam ainda ver o triunfo da ressurreição. E não diferente desses homens, tantas vezes, embora tendo experiências com Deus, embora recebendo o toque de Jesus milagroso sobre a nossa vida, ao enfrentarmos decepções, ao passarmos por dores, parece que cegamos para a manifestação do poder de Deus. E mesmo Jesus estando ao nosso lado, estando presente na nossa vida, o sentimento que transmitimos é de decepção, é de desolação, é de tristeza, é de derrota. O caminho de Emaús não representa a estrada da desilusão, como tantas vezes queremos fazer diante dos desafios da vida, das promessas e das promessas de Deus. As melhores notícias que o mundo já ouviu vieram do túmulo de Jesus. Ele não está aqui. A morte de Cristo na cruz representa a nossa redenção, representa a nossa vitória. A morte foi vencida por Jesus. Jesus matou a morte. Ele arrancou o aguilhão da morte. A morte será lançada no lago do fogo. A ressurreição de Cristo é a demonstração do supremo poder de Deus, o evento que corresponde à Páscoa no Novo Testamento, é a nossa redenção. Assim como um cordeiro foi sacrificado no dia da Páscoa para a libertação dos judeus no Egito, Cristo foi sacrificado para a libertação dos nossos pecados e para o nosso triunfo, a nossa redenção. Sem a ressurreição de Cristo, o cristianismo seria uma religião morta, sem esperança, sem perspectiva, sem um futuro. O Senhor Jesus, tendo vida em si mesmo, Ele veio ao mundo e Jesus, Ele satisfez inteiramente todas as circunstâncias para que hoje tivéssemos os nossos pecados perdoados. Nós precisamos entender que Jesus é suficiente, que em Jesus
todas as dores, todos os pecados, todas as decepções, o nosso passado, ele pode ser resgatado, a nossa vida pode ser restaurada. Por isso nós não precisamos mais de sacrifícios humanos. Não é uma atitude da minha parte que pode mudar o meu estado, mas a ação de Jesus em minha vida será suprema, será suficiente. Nele, aqueles que creem têm a vida eterna. Paulo diz que sem a ressurreição de Cristo, a nossa fé seria vã, a nossa pregação seria inútil e o nosso testemunho seria falso. Nossos pecados não seriam perdoados, nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. O que tem representado para nós neste dia a redenção de Jesus sobre os nossos pecados. O que representa para mim e para você nesta noite a redenção de Jesus. O que a palavra de Deus nos revela ser a redenção de Cristo como vencedor na cruz do Calvário. E eu te convido a manter a sua Bíblia aberta no Evangelho de Lucas. Nós estaremos o tempo todo usando a experiência vivida por esses homens no caminho de Emaús para trazer lições que nos reporta a redenção que nós vivemos em Cristo Jesus. Primeiro, queridos, Jesus cumpre a promessa. A redenção de Jesus revela o cumprimento de uma promessa. Desde o Antigo Testamento, nós vemos Deus se revelar para o seu povo, trazendo a promessa de restauração da nossa relação com Deus. Esta relação que foi quebrada lá por Adão e Eva no paraíso e foi restaurada, restituída por Jesus. E o Evangelho de Lucas, no capítulo 24, versículo 19, nós lemos: que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles: ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Queridos, é com tristeza que vemos as promessas do Senhor sendo colocadas muitas vezes em suspeição por aqueles que um dia desfrutaram da ação e do poder de Deus em suas vidas. Amados, reconhecer as promessas de Deus é uma condição essencial para o nosso relacionamento com o Pai. Sem o reconhecimento de quem é o Senhor, de que Ele tem promessas para a nossa vida, de que Ele cumpre essas promessas em nosso viver, é impossível nutrirmos um relacionamento com Ele. Não existe sentimento mais destrutivo na vida de um cristão do que a dúvida. A dúvida, ela destrói a nossa atitude de fé. Muitos milagres deixam de acontecer em nosso meio, porque nós permitimos que o nosso coração seja contaminado pela dúvida. Quantas vezes, diante dos desafios, das lutas, das perseguições, das injustiças, das palavras contrárias, nós ficamos nos questionando: será que o Senhor me ama mesmo? Será que Ele vai mesmo agir em meu favor? Será que Ele vai mesmo me socorrer nesse momento de dor, de tristeza, de luto, de solidão, de decepção, de fraqueza, de cansaço? Será que o Senhor está mesmo agindo em minha vida? Esta dúvida atrapalha a nossa relação com Deus, corrói a nossa fé e nos impede de ver o milagre. A dúvida se opõe à ação milagrosa de Deus em nossa vida. Quando duvidamos, Deus não opera. Reconhecer as promessas de Deus é uma condição essencial para vivermos aquilo que o Senhor tem para nós. Não existe sentimento mais destrutivo do que a dúvida. Quando o túmulo fica vazio, a promessa de vida eterna se cumpre na humanidade. O Senhor venceu a morte e nos tornamos vencedores com Ele. Essa é a promessa, esta é a verdade, este é o milagre. Absolva, vivencie, tome posse dessa realidade. Sem a redenção de Cristo,
O cristianismo seria um grande engano, um grande engodo, a maior farsa inventada pelos homens. Os mártires teriam morrido por uma mentira, e a mentira não salva a humanidade. No cumprimento dessa promessa, nós ganhamos a vida eterna. Nós estamos falando de um viver que é carregado de cor, um viver que é carregado de sentimento, de sentido, de satisfação, de alegria, de prazer, de confiança, de gratidão, de virtudes, de transformações, de libertações, um viver pleno, um viver constante, um viver completo. A vida em Cristo é completa. A relação com Cristo é uma relação plena, não é uma relação partida, dividida, fragmentada, fragilizada, mas o nosso encontro com o Senhor, o cumprimento da promessa de Deus em nossa vida, nos traz plenitude. Muita gente existe sem viver. São aqueles que seguem pelo caminho, sem focar em uma promessa de dias melhores, apenas saciando seus próprios impulsos, seus próprios instintos, seus próprios sentimentos. Essas pessoas, segundo Jesus, não têm vida. Existem sem viver. Morrem e não desfrutam da vida eterna. É impressionante que, em busca da vida, recusam-se a buscar vida na única fonte que pode trazer vida, Jesus. Por isso que nessa caminhada você possa encontrar a redenção. E esta redenção tem nome e endereço: Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Amém? Por isso, Jesus é o cumprimento da promessa de redenção que Deus fez à humanidade. Nós temos hoje, na pessoa de Jesus, a nossa redenção. A segunda lição que nós extraímos desse texto: Jesus opera o milagre. Lucas 24, de 22 a 23. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. E lá no Evangelho traz essa realidade, fazendo a referência: não está aqui, como lhes preguei nesta manhã, já ressuscitou. É impossível desfrutarmos da intervenção de Deus em nossa vida se desconfiamos dessa intervenção. É impossível ter vida com Deus e não acreditarmos na manifestação do seu poder. É impossível dizer que andamos com o Senhor, desfrutamos da sua presença e não conseguirmos testemunhar os seus milagres. Eu posso dizer para você, sem dúvida alguma no meu coração, que eu sou um milagre. A minha vida é um milagre, a minha história é um milagre, o meu ministério é um milagre, e esta igreja é um milagre. Quando olhamos para a nossa realidade, para a nossa relação com Deus, nós temos convicção que é impossível vivermos o que nós temos vivido, passarmos pelo que temos passado, suportarmos o que temos suportado, sem que o Senhor intervenha, sem que o Senhor nos sustente, sem sentir a mão do Senhor nos erguendo, nos levantando, nos protegendo, nos socorrendo, nos dando a direção que nós precisamos para seguir em frente. Por isso, olhar para Cristo, olhar para a ressurreição, olhar para a redenção de Jesus, é experimentar, é vivenciar, é declarar e testemunhar milagre. Nós somos prova viva do milagre de Deus em nossa vida. Paulo nos fala sobre esse poder em sua carta aos Filipenses, no capítulo 3, versículos de 10 a 12. Esse poder era de fato o que ele tanto desejava,
para ele mesmo. Paulo ansiava vivenciar esse poder milagroso. Ele chama de o poder da ressurreição. E ele declarou aos filipenses: quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me com ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Paulo está nos dizendo que a ressurreição não é apenas um evento histórico, do qual nos lembramos uma vez no ano, na semana chamada Santa, mas precisamos trazer esse momento, a Páscoa, a ressurreição, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, como o maior de todos os milagres desfrutados na história da humanidade, no passado, no presente e no futuro. Nada pode ser comparado à redenção vivida através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. O maior evento na vida de um cristão, a maior celebração na vida do que serve a Deus é o sacrifício de Cristo em nosso favor. Se Jesus não tivesse sido levado àquela cruz, hoje não podíamos celebrar a nossa ressurreição e a nossa vida eterna. O maior evento de todos os tempos do universo. Nós falamos sobre esse acontecimento muitas vezes de uma forma trivial, banal, mas este evento é o pivô em torno do qual toda a história se articula. E aí a humanidade se divide em dois momentos, antes e depois de Cristo. Por isso, queridos, a ressurreição é a maior prova do plano resgatador de Deus para a humanidade. É a prova do poder divino, representa o grande milagre em favor da humanidade. Estávamos condenados à morte eterna e hoje, através de Cristo Jesus, nós temos a salvação eterna. Por isso, a nossa redenção é um grande milagre. Nós não fomos resgatados para viver com um semblante cabisbaixo, como esses homens se encontravam no caminho de Emaús. Mas hoje precisamos levantar a nossa cabeça, erguer a nossa voz e glorificar o nosso Senhor Jesus Cristo, na certeza de que Ele vive e reina para todos sempre. Terceiro, queridos, Jesus revela a sua glória. E o verso 26 do texto de Lucas 24 nos diz: não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? Não podemos fazer deste dia um momento fúnebre, em que os nossos olhos estão presos ao sofrimento, mas devemos elevar os nossos olhos para o túmulo que representa a glória revelada de um Deus vivo. É tremendo testemunharmos que a desconfiança e o medo se transformam em glória. Os homens cabisbaixos e sem brilho nos olhos foram transformados em homens ousados, intrépidos, corajosos e valentes. Esses mesmos homens, acovardados pela notícia de que Jesus estava morto, foram os mesmos que viraram a página, se reposicionaram e se colocaram como atalaias de Deus, como proclamadores do Evangelho, como divulgadores do reino. Esses homens, movidos pela tristeza, foram agora renovados pelo poder do Espírito Santo. Os discípulos, acuados pelo medo, pelo desânimo, pelo pessimismo, foram poderosamente transformados pelo poder da ressurreição, tornaram-se ousados e poderosos em seus testemunhos, enfrentaram ameaças, açoites, prisões, mortes, martírio, sem jamais recuar, foram avante, caminharam em frente.
eles não teriam morrido por uma mentira, por um engano, por uma farsa. Eles entregaram as suas vidas, porque em seus corações eles tinham certeza de que eles anunciavam a verdade. Jesus ressuscitou. A mudança dos discípulos é a prova incontroversa de que a ressurreição trouxe glória para Jesus. Muitas vezes caminhamos pela vida vencidos, como se a morte tivesse a última palavra e como se Jesus não tivesse ressuscitado. Embora Jesus esteja perto, não o percebemos. Embora Jesus nos fale, não o ouvimos. Precisamos abrir os nossos olhos espirituais e aguçar os nossos ouvidos para enxergar e ouvir Jesus Cristo falando conosco, caminhando conosco na estrada da vida, revelando a sua majestade, trazendo o seu poder e manifestando a sua glória. Que não sejamos indiferentes ao que o Senhor nos fala, que não sejamos indiferentes ao que Ele está nos direcionando, mas que o nosso coração seja sensível, que os nossos ouvidos sejam abertos ao que o Espírito de Deus deseja tratar em nós, falar conosco, revelar ao nosso coração. E quarta lição que esse texto nos traz, Jesus mostra a sua presença. E o verso 30 diz: quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Sempre que nos sentimos sozinhos, sempre que nos sentimos derrotados, sempre que nos sentimos vencidos pela vida e pelas situações adversas, Jesus encontra uma maneira, Jesus encontra uma forma de se manter presente na nossa vida. Ele levanta pessoas, Ele traz uma referência, ouvimos uma canção, Ele se revela na palavra, Ele traz algo ao nosso coração. E como esses homens desiludidos, sofridos, machucados, decepcionados, estavam caminhando sem perspectiva, e Jesus foi ao encontro deles e se revela para eles. Ele deseja, nas desilusões que enfrentamos, nos encontrar, caminhar conosco, e Ele deseja se revelar para mim e para você, mostrando que Ele é o Deus Emanuel, o Deus conosco, o Deus que está presente em nossas vidas. Nunca podemos imaginar, nunca devemos trazer o sentimento no nosso coração de que nós fomos abandonados pelo Mestre. Nós, nos momentos de maior desilusão e solidão que enfrentamos, Ele é o nosso companheiro, e a sua palavra nos revela, e Ele nos diz: nunca te deixarei, nunca te desampararei. No caminho de Emaús, Ele está conosco. Ele vai mostrar no compartilhar do pão: eu estou aqui, não vou desapontar você, não vou te deixar sozinho, eu vou caminhar com você na estrada da vida. Em muitos momentos, Ele está tentando, de alguma forma, revelar a sua glória, mostrar o seu poder. Não podemos olhar para o lado sombrio das situações que estamos passando, como se estivesse renegados à própria sorte. Precisamos sim alcançar a glória de Deus através da fé, tendo em nosso coração o sentimento de que nós contamos sim com a presença do Pai, com o auxílio do Pai, com a ajuda do Pai, com o conforto do Pai, com a proteção do Pai, com a provisão do Pai. A verdade é que a incredulidade coloca venda em nossos olhos. Jesus abre as Escrituras e as expõe para aqueles homens, mostra-lhes como todas as Escrituras apontam para aquele momento, para a vitória sobre a morte, mas eles ainda assim não compreendiam. Aqueles homens tinham muitas provas da redenção de Cristo, mas ainda duvidavam, reclamavam pelo caminho. E nós, como temos nos portado? Como temos nos colocado na estrada de Emaús?
De que maneira nós temos nos comportado nesses dias que temos sido atingidos por uma pandemia? Estamos olhando apenas para o caos, para o problema, para a ameaça, para o vírus, para a enfermidade, para a falta de leitos, para a falta de profissionais de saúde, para a vacina que nos chega, para onde e aonde está o nosso olhar? Jesus está conosco. Nos momentos de maior desafio, Ele não nos deixa sozinhos. Aqueles homens saíam de Jerusalém decepcionados, mas o mesmo Jesus que caminhava com aqueles homens no caminho de Emaús, é o mesmo Jesus que está aqui e que caminha conosco. E por mais difícil que seja o seu momento, por mais dor que nos atinja nesse instante, por mais sofrimento que estejamos passando, por maior que seja a ameaça que estamos enfrentando, Ele nos promete: eu estou com você. Nós não podemos esquecer do que nos ensina Jó no capítulo 19, versículo 25. Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. O nosso Redentor vive. Creia nessa verdade, creia na redenção, creia que Jesus é aquele que nos ergue, creia que Jesus é aquele que nos socorre, creia que Jesus é aquele que nos acompanha, creia que Jesus é aquele que nos orienta, creia que Jesus é aquele que se faz presente na minha e na sua vida. Creia na redenção de Jesus. Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Ele está na sala de controle. Ele está assentado no alto e sublime trono. Ele tem o domínio sobre todas as coisas, sobre a minha vida e sobre a sua vida. Ele tem o domínio sobre este dia, sobre a nossa história. Ele tem o domínio sobre a humanidade e sobre o mundo. Creia, o meu Redentor vive. Você pode fazer essa oração comigo? Você pode dizer aí na sua casa, no seu coração: o meu Redentor vive. Ele se levantará. Como foi a experiência daqueles homens, que em um momento os seus olhos abriram e no partir do pão eles puderam enxergar quem era que estava ali com eles. Que nesse momento, aí na sua casa, você possa enxergar quem está com você. Que você não se deixe distrair pelo ambiente, que você não se deixe distrair pela situação que você está vivendo, que você não se deixe distrair pelas notícias desagradáveis, mas que você possa se colocar agora diante do Senhor dizendo: o meu Redentor vive, o meu Redentor vive. Faça essa oração comigo agora. Senhor, nós estamos aqui, Pai, e nós cremos que o nosso Redentor vive. Tu estás aqui, Tu estás conosco, como Tu estavas no caminho com aqueles homens, no caminho de Emaús. Tu estás conosco no caminho da vida. Não estamos sozinhos nessa peleja, não estamos sozinhos nessa doença, não estamos sozinhos nesse tempo. O nosso Redentor vive e por fim se levantará. Como Tu se revelaste, Pai, para estes homens, se revela para mim e se revela para os meus irmãos nesta noite. Que o Teu Espírito, Pai, traga de forma milagrosa a transformação que precisamos. Que o Teu Espírito, Pai, traga de forma milagrosa a cura que ansiamos. Que o Teu Espírito traga de forma milagrosa a resposta que pedimos. Fala, Pai, com o Teu povo. Revelas o Teu poder. Mostra a Tua vontade. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? E agora nós vamos celebrar o memorial da ceia. Este é um momento muito especial, porque nós estaremos recordando a nossa redenção. Cristo vive e reina para sempre. Nos preparando para esse momento, o pastor Alexandre vai fazer a leitura da palavra do Senhor.
diz a palavra do Senhor: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Estão convidados a participar deste momento todos os crentes em Cristo Jesus, em plena comunhão com a sua igreja e com o nosso Senhor. Glória a Deus, unido no elemento, em sua casa, agora. A palavra diz: pois recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: este é meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso sempre que comerem em memória de mim. Comamos. Pai, somos gratos a Ti, Senhor. Somos gratos a Ti, Senhor Jesus Cristo, pois o Senhor não poupou a Sua vida, o Senhor entregou em favor de nós. Por meio de Sua vida, Sua obra, Seu sacrifício, Seu corpo sacrificado numa cruz, temos livre acesso ao Pai. Por meio de Sua obra, temos a vida eterna. Hoje não somos mais inimigos, estrangeiros, forasteiros, mas somos membro da família de Deus, filhos do Pai, participantes no reino do Senhor. Somos gratos a Ti nesta noite, por Tua obra e Teu corpo entregue em nosso favor. Nós agradecemos no nome de Jesus. Semelhantemente, depois de cear, o Senhor Jesus tomou o cálice em suas mãos e declarou que este é o cálice da nova aliança do sangue, derramado por mim e por você, para perdão dos nossos pecados. Bebamos todos em memória de Jesus. Aleluia. Glória, glória, glórias ao Teu nome. Obrigado, Jesus, pelo Teu sangue derramado em nosso favor. Teu sangue purificador. Teu sangue libertador. Ó Pai, obrigado, Senhor, porque nesta noite nós podemos celebrar a redenção de Cristo Jesus. Obrigado porque Jesus ressuscitou e vive e reina para todos sempre. Traz-nos, Pai, nesta noite a certeza da vida eterna. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Não deixe de nos acompanhar em nossas redes sociais. Não deixe de deixar o seu like, de indicar o nosso canal para os seus amigos, para os seus parentes. Não deixe de acompanhar as nossas atividades. Você que deseja se batizar, você pode fazer a inscrição através da Graça ou aqui na secretaria da igreja. E nós vamos, a partir do próximo domingo, iniciar mais uma turma de batismo.
Então você pode fazer a sua inscrição e participar desse momento. Que você tenha uma excelente semana, que Deus te abençoe e que nos proteja de todo mal. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que o amor de Deus nosso Pai, que a graça inesgotável do seu Filho Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito de Deus repouse sobre a sua vida, hoje e para todo sempre. Amém.